Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Renata Curti, sou advogada e esse canal que você chegou aqui foi idealizado para te ajudar a preservar o seu patrimônio. Então, se você tem interesse por esse assunto, já vou te pedindo um like e se inscrever aqui no meu canal, ok? Gente, e hoje eu quero te explicar como economizar imposto. É verdade, isso existe. Gente, eu já venho fazendo alguns vídeos aqui falando que hoje nós temos a hold familiar, que é o melhor caminho para se fazer o planejamento patrimonial sucessório. E por que é o melhor caminho? Porque se você deixar que os bens caiam em um inventário, a sua família vai sofrer muito. E vai sofrer por quê? Porque o imposto do inventário hoje está muito caro e nós temos a perspectiva de aumentar, na verdade, de dobrar esse valor, passando de 8% para até 16%, né, na alíquota mais alta. Nós temos a tabela do cartório, que teve um aumento surreal agora no início do ano, e nós temos certidões que também tiveram aumento, e temos também o trabalho do advogado, que também não é nada baratinho. Então, assim, é um conjunto de atribuições que deixou realmente o inventário numa situação complicada. E sem inventário, você fica sem legalizar o seu bem. Então, nós temos nessa contrapartida aí a hold familiar. E aí você pode estar se perguntando assim, mas Renata, a hold não paga nenhum imposto? Não é bem assim, paga-se sim. Mas eu vou explicar para você como a gente consegue economizar o valor desse imposto. Então, olha só, o primeiro passo quando a gente vai constituir uma empresa é abrir a empresa, né? Porque é nesta empresa familiar que você vai guardar os seus bens. O segundo passo é fazer a transferência dos imóveis para dentro dessa empresa, através da integralização, aumento de capital. E o terceiro passo é pedir lá na prefeitura a imunidade tributária. Essa imunidade está prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Aí você pode pensar assim, Renata, eu acho que isso está muito simples. É simples assim? Eu vou te dizer que é simples e que não é simples. Claro que a gente tem exceções a regras aqui, que eu vou explicar melhor para você entender que isso aqui não é nenhuma fábula e que isso tudo está dentro de argumentações jurídicas para a gente conseguir fazer essa imunidade acontecer. Olha só, existe exceção? Existe. Claro, tudo na vida, tudo no direito tem uma exceção. E qual é a exceção? Quando essa empresa que eu estou abrindo tiver uma atividade preponderantemente de atividade imobiliária. Atividade imobiliária. O que é preponderante? Quando mais de 50% nesta empresa for uma atividade de imobiliária. Então, nesse caso, se teve essa atividade, mais de 50% não terá direito à imunidade tributária. Bom, mas para isso a gente tem que fazer uma análise mais completa, mais profunda para você entender. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que conjugar a Constituição com o Código Tributário Nacional. E o Código Tributário que vai falar para a gente o que é uma atividade preponderante, porque não é somente esse 50%. Então, ele vai analisar o tempo dessa empresa e ele diz assim, para eu entender como é essa atividade preponderante, eu tenho que olhar 2 anos antes da constituição dessa empresa e 2 anos depois. Aí você pode estar falando, mas essa empresa que eu estou abrindo é nova? Bom, se ela for nova, a gente vai ter que esperar um pouco da constituição dela a 3 anos para frente para ver se tem atividade preponderante ou não. Então, é assim, uma fiscalização da prefeitura para ver se você não está fraudando. Então, se você tiver realmente essa atividade, você vai pagar o ITBI. Então, a gente tem 3 anos ali para não ter atividade preponderante. Bom, e aí a gente espera, mas vamos entender melhor isso. Por quê? Preste atenção, que o Estado de uma forma geral, ele incentiva a imunidade tributária nessas situações.
Isso realmente faz parte de uma política do Estado. E todo país tem isso, né? E por quê? Porque é muito mais interessante para o Estado que existam empresas do que você ter o seu patrimônio dentro de uma pessoa física. Por quê? Porque empresa gera a economia de qualquer estado, né? Ela pode ter emprego, ela arrecada mais imposto, então ela faz com que a economia gere. Quanto mais empresa, melhor. Então existe esse incentivo. Mas a nossa empresa é uma empresa diferenciada. Com certeza isso acontece, é diferente de uma padaria, de um supermercado. Então ela realmente não paga imposto. Mas existe um incentivo muito grande que o Estado tem, que você passe todo o seu imóvel para dentro daquela empresa. Muito bem. Inclusive, dentro da norma, ela diz o seguinte: você, pessoa física, quando está constituindo uma empresa desse porte que eu estou falando aqui, que eu estou me referindo, a legislação diz isso. Você pode passar esses imóveis que estão na sua pessoa física para dentro da holding pelo valor histórico, não precisa ser sobre o valor de mercado do bem. Então imagine só que há 20 anos atrás você comprou um apartamento que valia 500 mil reais e hoje esse mesmo apartamento vale 1 milhão. Eu vou integralizar dentro da minha empresa por 500 mil reais, aquele valor histórico, porque a legislação assim me permite. Então eu tenho uma economia aí já muito grande. Ok, mas essa discussão toda, se atividade preponderante, se precisa de 3 anos, precisa de 2 anos, qual a imunidade, vai ou não vai, chegou ao STF. E o STF fez o quê? Ele fez um tema chamado 796 e ele chegou a algumas conclusões sobre essa imunidade que eu vou falar agora para vocês. Muito bem, olha só, vou ler aqui um pedacinho desse tema 796 para te explicar como funciona. E diz assim: a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Então, veja bem o que os municípios fizeram. Eles leram esse informativo de uma forma errada, claro, tentando beneficiá-los, né? Eles leram errado utilizando o seguinte raciocínio. Eles pegaram o valor que a gente está integralizando, vamos colocar aí 500 mil, e eles pegam o valor do mercado que eles atribuem na cabeça dele, vamos supor que valha 800 mil. Essa diferença ali de 300 mil, 500 e 800, ele cobra ITBI dessa diferença. Então, foi uma forma deles cobrarem alguma coisa. Eles não vão cobrar de 1 milhão, mas nem vão querer ficar isento. Então, eles cobraram da diferença. E isso se alastrou. Você percebe que, assim, a gente acabou tendo um problema com o fisco municipal. Porque a base de cálculo que eles utilizaram, erradamente, mas foi uma utilização que eles continuam fazendo. Então a gente precisa enfrentar esse problema. Nós somos advogados, a gente se debruça em cima da norma e a gente tenta, né, acabar com esse raciocínio que é errado, mas de uma forma com argumentos jurídicos. E a gente vai lá no artigo 38 do CTN, que diz assim: a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens, que não é o valor de mercado que eles atribuem da cabeça dele. E depois a gente vai lá no artigo 148 do CTN, que diz assim: a autoridade lançadora, que é lá o município, mediante processo regular, arbitrará valor ou preço sempre que, atenção, eu, no caso, que estou integralizando o imóvel, for omissa em relação ao valor ou as minhas declarações não mereçam fé. Ora, eu não estou sendo omisso e, pelo contrário, eu estou falando que tem fé sim, porque eu estou fazendo essa declaração. Então, a gente veja bem que a gente consegue, através desse... E outra coisa, eles precisam de um processo administrativo
para ir contra o valor que eu estou falando. Muito bem, gente, nós temos até algumas recomendações, né, em RESP do STJ, que diz que o ente público não pode intervir para atrapalhar a política de incentivo fiscal do Estado. Olha só, nós também temos outro RESP que diz que a base de cálculo do ITBI não é sinônimo de valor de mercado. Olha só como a gente tem argumentos jurídicos fortes, poderosos, para a gente ganhar essa imunidade. Pois bem, gente, então a gente tem essa alternativa, né, de evitar essa imunidade. Isso pode até chegar ao Poder Judiciário. A gente tem vários mandados de segurança aí que a gente já ganhou dando a imunidade para holding familiar, mas às vezes você sabe como é que é o judiciário, né? É demorado, não dá uma resposta a contento, tem aquela morosidade, a gente tem que movimentar uma máquina que paga caro e tem custos processuais, enfim. A gente começou a buscar outras alternativas para conseguir essa imunidade. Foi aí que a gente usa hoje uma técnica chamada de avaliação a valor justo, AVJ. Na verdade, essa é uma técnica contábil que é muito utilizada e a gente tem uma parceria aqui com a contabilidade, porque o nosso trabalho exige essa parceria, e aí a gente usa hoje para fazer a avaliação a valor justo. O que é isso? A avaliação é uma pesquisa de mercado, né? Que a gente refere-se ao ativo negociado. Então, olha só, é uma mensuração, é uma técnica de contabilidade que a gente utiliza o valor da prefeitura. Então, se a prefeitura quer falar assim, ok, esse bem vale 800 mil, ok, vale 800 mil. A gente lança na contabilidade da empresa o valor que a prefeitura determinar. E aí ela não pode nem cobrar a diferença, porque a gente está aceitando aquele valor que ela considerou justo e a gente fala que é justo e a gente consegue, por aceitar o que a prefeitura está falando, a imunidade, porque aí não tem diferença mais. E com isso a gente consegue a imunidade total aí do ITBI. Por isso que, voltando lá no início de toda a nossa conversa, eu te falo, a holding familiar não paga ITBI. Então a gente tem uma economia forte em relação a esses valores. Quer saber mais sobre a holding familiar? Me acompanhe aqui no meu canal no YouTube. Claro que você, a essa altura, já clicou ali no sininho, já se inscreveu aqui no meu canal, já deu o like. Eu tenho canais no Instagram, no Facebook, que também você pode me acompanhar, porque eu estou diariamente colocando informações sobre o holding familiar. Gente, espero ter contribuído aí com os esclarecimentos sobre a holding. Querendo mais alguns detalhes, é só entrar em contato comigo, tá bom? Fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.